Eu comecei na fotografia com 11 anos. Meu avô, que era um industrial, mas era um fotógrafo amador sofisticado, fazia as fotos deles todas em preto e branco e depois revelava num laboratório que ele tinha em casa. Aí com 11 anos ele começou a me levar junto para esse laboratório e eu comecei a acompanhar meu avô nessa aventura, que era estar num laboratório fotográfico, com aquela luz vermelha, né, que não é para não danificar os materiais, vendo as fotos surgirem dentro da química, né, a hora que você fazia ampliação e a foto vinha, ela aparecia no papel branco, né, aquilo era muito mágico. Eu gostei tanto que quando eu fiz 13 anos, o meu avô me deu um pequeno laboratório de presente, né? Que eu instalei, eu morava em outra cidade, eu instalei no armário que tinha embaixo de uma escada, igual assim o armário lá do Harry Potter, né? Então eu tinha um laboratório ali e eu tinha uma câmerazinha Kodak, saía fotografando para todo lado. Eu mesmo revelava meus negativos e depois fazia as ampliações no ampliadorzinho que ele tinha me dado de presente. E fui pegando muito gosto pela fotografia. Aos 15 anos, o meu avô já estava com alguma idade, né, e não estava mais com o pique de fotografar. Ele me deu as câmeras dele de todo o jogo de lentes. Então era um rapaz de 15 anos com um jogo fantástico de lentes, uma câmera 35mm e uma outra médio formato. Então eu podia experimentar tudo e fui me aventurando nisso, até que aos 18 anos eu resolvi virar um profissional. Trabalhei no começo com algumas construtoras, alguns clientes de móveis e fui me aprimorando até que, quando eu tinha 20 anos, eu fechei o meu primeiro grande contrato, que foi fotografar uma refinaria da Petrobras. Passei um mês lá dentro, fotografei de tudo, exposição longa, aquela coisa de fogo, era muito bacana, né? Névoa, então aquilo tudo ficava uma coisa muito bacana e eu fiz um trabalho que eu gostei bastante. Para minha surpresa, né, há uns 10 anos eu fui lá nessa refinaria e na recepção da refinaria estavam todas as minhas fotos ainda lá, ampliadas, né? Então eu olhei para aquilo e falei, nossa, que legal, eles gostaram mesmo, né? Tantos anos depois, minhas fotos lá, foi muito bacana. E a minha carreira seguiu, então, pela fotografia, principalmente a fotografia publicitária, onde eu fazia fotos por encomenda. Então, a agência me encomendava um trabalho, eu botava alguma criatividade em cima disso, fazia a foto solicitada e entregava uma foto bem técnica, bem resolvida, mas faltava alguma coisa para mim. O que aconteceu foi que, em um determinado momento, eu comecei a falar assim, por que eu não posso fazer fotos do que eu queira, da minha autoria, realmente caminhando um pouco para a arte? Foi quando surgiu o projeto das pin-ups. Foi meu primeiro projeto autoral, onde eu pude criar o projeto, que era para o GAC, com calendário de pin-ups para o GAC. Eu podia criar esse visual das pin-ups, essa coisa, né, da década de 50, extravasar essa criatividade que eu queria. E foi a primeira vez onde o cliente era eu, porque eu podia decidir o que eu ia fotografar, quem eu ia fotografar, como ia ser o resultado. Então eu tive controle sobre toda a encomenda, vamos dizer assim, porque eu estava atendendo uma criação minha. E foi feito um trabalho, eu gostei muito realmente dessa primeira experiência de poder estar solto na fotografia e fazer aquilo que eu realmente queria. Dentro dessa ideia de fazer as fotos que eu queria, quando eu estive em São Tomé e Príncipe, né, São Tomé e Príncipe é um país muito interessante, porque ele é um país de colonização portuguesa, mas que ele foi já o maior produtor de cacau do mundo e também um grande produtor de café. É um país pequeno, como tinha muito dinheiro, você tem uma população que acabou sendo alfabetizada em quase 100%, é uma população muito gentil, muito educada, eles são muito interessantes. Eu diria que do que eu conheço, o povo mais doce do mundo. Mas o que acontece é que depois que eles se tornaram independentes, eles entraram numa crise e essa crise começou a criar muita pobreza, né? E essa pobreza está em todos os cantos. Não há mais água nas casas, as pessoas precisam buscar água nos rios de manhã com tambores e com baldes. Então há um desgaste das pessoas numa população que é instruída, que é alfabetizada e que tem muito orgulho de ser de um país tão bacana quanto é São Tomé. Nesse dia, que é do Dia das Crianças, é o dia que as crianças ganham a sua roupa, uma roupa nova para o ano todo, né? A roupinha nova do ano é naquele dia que elas ganham. E eles ficam muito orgulhosos disso. E as mães, principalmente das meninas, elas têm a oportunidade de resgatar as suas princesas. E elas fazem isso
criando obras de arte realmente nos cabelos, com miçangas, com coisas simples, mas num trabalho fantástico de tranças e tudo que fica maravilhoso. Então, essa conjunção entre as mães empoderando as filhas e as filhas ali tão contentes, né, lindas, todas com aquele olhar de felicidade, isso me encantou muito. E eu tive a chance de fotografar essas meninas, que é exatamente essa exposição, a exposição Dignidade. Quando eu vim ao Paraná, eu vim aqui por um motivo muito especial, que era conhecer a casa do meu bisavô. O Palácio da Liberdade, onde hoje está o Museu da Imagem do Som, foi a casa do meu bisavô. Ele encomendou essa casa para o arquiteto italiano Ernesto Gaia, que fez o projeto. Dizem que meu bisavô deu um monte de pitaco, um monte de sugestão no projeto, é bem provável pela personalidade dele. E foi feito esse casarão que eu acho maravilhoso, realmente um trabalho fantástico do arquiteto. E eu vim conhecer esse casarão e quando conheci a Mirelle Camargo, que é a diretora. E daí contei a história da família. Ela não tinha ainda uma foto, né, do meu bisavô, Leopoldo Inácio Vaz, e ela perguntou se tinha. Eu falei, não, a família tem, e mandei uma cópia para ela, e a gente criou esse laço de amizade e de conversa. E um dia surgiu a ideia, numa dessas conversas, de fazer essa exposição. Então é uma exposição de fotos no Museu da Imagem do Som, que é no casarão do meu bisavô, Leopoldo Vaz, com fotos do meu avô, Mário Vaz, e com as minhas fotos de São Tomé e Príncipe. Eu acho que é um trabalho que ficou muito legal, porque é uma sequência, vamos dizer, de família que está toda junta numa exposição que mostra um pouco da história do Brasil. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a exposição, vocês vão adorar. O casarão, que eu achei lindo, maravilhoso, certo? As fotos do meu avô, que desde criança eu curto muito, eu tenho elas todas na minha casa, né? Então são fotos que estão junto comigo a vida inteira, e a grande memória do meu avô, e esse trabalho que eu tive a oportunidade de fazer em São Tomé e Príncipe, que ficou um trabalho bem bacana e que vocês vão realmente gostar. Apareçam, que vocês vão curtir bastante essa exposição. Obrigado.